Olá, como que vocês estão, leitores? Tudo bem por aí? Vamos continuar hoje nossa leitura do livro A Força do Entusiasmo, na página 29, capítulo 3, A Força Invencível. Dia 4 de julho de 1954. Os termômetros marcavam 20 graus naquela tarde de verão na Suíça, país escolhido para sediar a Copa do Mundo de Futebol devido à sua neutralidade durante a Segunda Grande Guerra. Mesmo com chuva forte em Berna, capital do país, mais de 60 mil pessoas foram ao estádio Wankdorf para ver o jogo final da Copa entre Hungria e Alemanha. A grande sensação naquele ano era que a seleção da Hungria, consagrada em toda a Europa como a equipe de ouro, estava invicta haviam 63 jogos. Desde seu surgimento em 1949, tinha goleado a Inglaterra 2 vezes, de 6-3 e 7-1, e conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas de 52. Na Copa de 54, já tinha vencido a mesma Alemanha por 8-3 e a Coreia do Sul por 9-0. Era o time mais temido, com seu ataque arrasador, uma verdadeira máquina de fazer gols, sob o comando do centroavante Puskás, que aos 4 minutos de jogo, foi fazendo o primeiro gol. O público ainda estava festejando o belo gol e logo em seguida Zibor fez o segundo. Hungria 2-0 com apenas 8 minutos. Todos estavam certos de que estava começando mais uma goleada espetacular da melhor equipe da Copa rumo ao título mundial. Poucos dias antes, a torcida brasileira havia sentido na carne o poderio daquele ataque. Mesmo sem Puskás, os húngaros nos venceram de 4-2 nas quartas de final e mandaram nosso time para casa mais cedo. No jogo seguinte, semifinal, eles também deram 4-2 no Uruguai, que até o último minuto da prorrogação lutou com toda a garra. A mesma garra uruguaia que fizera calar 200 mil brasileiros no Maracanã e milhões em todo o país na finalíssima da Copa de 1950. Os jornais já tinham preparado a manchete Brasil campeão do mundo, em letras garrafais. 10% da população do Rio de Janeiro estava no estádio recém-inaugurado, todos fazendo antecipadamente uma festa que era tida como certa. O país inteiro já comemorava o título havia 2 dias. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Brasil ganhava de 1-0 e os organizadores da Copa já se dirigiam para o local preparado para a entrega da taça Julius Rimet. Como até um empate nos daria a Copa, ninguém se assustou com o gol de Schiaffino, 1-1. De repente, o desastre. Um chute audacioso de Didia venceu o goleiro Barbosa e um silêncio pungente, devastador, tomou conta do maior estádio do mundo. O time brasileiro era de fato superior tecnicamente e a vantagem do empate nos deixava ainda mais tranquilos. Mas, do outro lado, havia uma equipe disposta a vencer a todo custo, sem medir esforços e com muito entusiasmo. A garra ainda maior se viu nos alemães. Aos 8 minutos de jogo, na final da Copa de 54, perdiam de 2-0 para a Hungria. Já se ouviam os gritos de campeã, campeã, para a seleção húngara. E quando, 9 minutos depois de levar o segundo gol, a Alemanha tinha conseguido empatar. O primeiro tempo terminou em 2-2. Já quase no fim do jogo, outro suado gol dos alemães. Ninguém acreditava no que estava acontecendo, diz o jornalista Armando Nogueira. A seleção da Alemanha encurralada resistia à pressão húngara. Era um cerco irrespirável. Os lenhadores da Baviera tinham emergido de um 2-0 fulminante no começo do jogo para um score de 3-2 a 10 minutos do encerramento, e a bola não entrava. Jô Soares, que também assistiu o jogo, faz um interessante comentário sobre a vitória da seleção alemã.
Debaixo da chuva, eles estavam perdendo de 2-0 da Hungria e ganharam de 3-2 porque não esmoreceram. Eles nunca esmorecem, nem se estiverem perdendo de 5-0, porque no fundo eles sabem que o que eles estão jogando não é exatamente futebol. Logo, a qualquer hora, o jogo pode virar. Ficam ali, calmos, insistindo, atropelando, e quando você olha, eles estão ganhando. Não era exatamente futebol. Jô Soares tem toda a razão. Depois de ter sido destruída 2 vezes, na Primeira e na Segunda Grande Guerra, depois de ter sofrido e se iludido sob a tirania de governantes sanguinários, o que fez o povo alemão? Reuniu todas as forças, homens e mulheres, na reconstrução do país e tornou-se em poucas décadas a terceira economia do mundo. A famosa garra no futebol era apenas uma metáfora, um símbolo do entusiasmo desse povo para afirmar-se perante o mundo como uma nação pacífica, trabalhadora, persistente e próspera. O homem não se mede pelas vezes que cai, mas sim pela elegância com que se levanta. Charlie Chaplin. Citando novamente o grande jornalista Armando Nogueira, que comenta as Copas de 50 e de 54 no livro A Copa que Ninguém Viu e a que Não Queremos Lembrar, em parceria com Jô Soares e Roberto Muillert. Pela primeira vez que eu visse, os deuses do futebol decidiram castigar a soberba de uma nação. E daí a cena pungente da multidão absolutamente aparvalhada no estádio silencioso. A soberba, que é o orgulho excessivo, arrogância, presunção, é como se fosse o contrário de entusiasmo, porque enche o peito, toma conta do coração, empina o nariz, sobe a cabeça e não deixa lugar para Deus entrar. Bloqueia o entusiasmo, como quem diz cheia de si, não preciso de ajuda, minha força me basta, sou o máximo. Esse tipo de sentimento é um perigoso ladrão de energia. A pessoa pensa que tem a força e, quando menos espera, não tem nada. Era tudo ilusão. Como evitar esse perigo? Saber que o já ganhou não existe. Saber que também não existe derrota antecipada. Acreditar até o último minuto, não desistir, não esmorecer. Viver plenamente cada minuto como algo a construir e que precisa do seu entusiasmo sempre. Capítulo 4. De dentro para fora. Alguns jornalistas afirmaram que a seleção da Alemanha estava dopada quando venceu a Hungria e conquistou a Copa de 54. Não acredito nisso, porque existe uma coisa muito mais poderosa do que qualquer doping. É a força do entusiasmo. A mesma força que faltou aos jogadores brasileiros na final de 98 contra a França. A mesma força que erguia Pelé naquele pulo de alegria em que ele socava o ar comemorando mais um gol. Em sua camisa 10, o mesmo número de letras de palavras: entusiasmo. Muitas pessoas buscam essa força em algo externo. Aprendemos desde crianças que, ao sentir qualquer dor ou indisposição, devemos logo tomar algum remédio, que a dor passa. Depois, vamos crescendo e vendo publicidade de cigarro, bebida, refrigerante, balas, sempre incutindo em nós a ideia de que o uso daquele produto vai nos tornar mais charmosos, fortes, saudáveis, alegres, irresistíveis, poderosos e de bem com a vida. Então, nossa mente está sempre associando o nosso bem-estar interno ao consumo de algo externo. Essa é exatamente a mentalidade na qual se alastram as drogas. Quando morava no interior de São Paulo, eu parava com frequência em uma mercearia da estrada para comprar refrigerantes. Chegava alegre, extrovertido, conversando animadamente com as pessoas do lugar, sempre manifestando o bom humor que gosto de cultivar todos os dias. Até que um dia o dono da mercearia me perguntou: "Você não tem um aí para nós?" "Um o quê?" Percebi então que ele achava que eu, para estar sempre tão alegre e fusivo, devia estar usando alguma droga, sei lá qual. E logo eu, que nem bebia nada alcoólico e estava indo lá comprar guaraná. Essa situação é muito comum. Quando aparece alguém mais animado que o normal, sempre tem quem diga: deve estar bêbado. As pessoas andam tão sérias,
contidas que, para ficarem soltas e descontraídas, acham que precisam estar alcoolizadas. Happy hour, hora feliz, é o nome que se dá aos encontros depois do expediente, para conversar e principalmente beber. Em princípio, pode não haver algum problema nisso, mas a intensidade do hábito já se torna um problema sério. Bebidas alcoólicas, como as drogas em geral, são terríveis ladrões de energia. Animam na hora, dão aquela sensação de alegria e descontração, para depois cobrarem caro na conta corrente da nossa energia vital. E geralmente os prejuízos são fatais. É bom saber que há muitas maneiras para estarmos realmente bem dispostos, descontraídos, alegres e energizados, de fora para dentro, sem necessidade de bebidas ou de nenhuma outra droga. Energéticos naturais: alimentação saudável, exercício físico, vida equilibrada, pensamentos positivos, meditação, oração, objetivos e finalidade de vida. Quem usa esses recursos ativa a melhor química dentro de si próprio. Estará energizado e com disposição de sobra, alegre e bem disposto. Condições mais do que propícias para acolher o entusiasmo. Aliás, existe uma substância muito melhor e mais poderosa do que qualquer droga. Deixa a pessoa bem disposta, entusiasmada mesmo. Além disso, é relaxante, alivia dores, cura ansiedade e depressão. Fortalece o sistema imunológico, favorece a circulação sanguínea, melhorando o funcionamento de todos os órgãos do corpo. Estimula o interesse, a atenção e a concentração. Mantém a mente alerta, protege o raciocínio e a memória dos malefícios do estresse. Combate a fadiga e, como se tudo isso não bastasse, gera prazer e bem-estar. Que substância milagrosa é essa? Quem inventou? Quem fabrica? Está à venda? Quanto custa? Custa meia hora de exercício físico por dia e é fabricada em nosso próprio cérebro, que aumenta sua produção em 500% durante um exercício vigoroso. Essa substância fantástica, já falamos dela no livro Vida com Qualidade, é a endorfina. Uma prova concreta de que o entusiasmo surge mesmo dentro de nós. Um pedaço de aço magnetizado pode erguer cerca de 12 vezes o seu próprio peso, mas se for desmagnetizado, o mesmo pedaço de aço não conseguirá levantar nem uma pena. Em seu livro O Poder do Subconsciente, o Dr. Joseph Murphy faz uma analogia entre o magnetismo do ímã e o nosso poder pessoal. O homem magnetizado, diz ele, é cheio de confiança e fé, ao passo que o homem desmagnetizado vive com medo e assaltado por dúvidas. A energia vital é um conceito presente em muitas tradições filosóficas e religiosas, do Oriente e do Ocidente, desde a antiguidade, mas que somente agora está encontrando comprovação científica. Toda forma de vida é uma fonte de energia vital sintonizada com o universo. Existe, portanto, um grande poder dentro de cada um de nós, mas sabemos usar apenas uma parte ínfima desse poder. Quanto mais aprendemos a usá-lo, mais cheios de energia nos tornamos. Homem energizado é o que sabe usar sua energia em seu benefício e em benefício do próximo. Ele sabe que nasceu para ser bem-sucedido, porque o universo é generoso e próspero. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4, versículo 8. Os pensamentos direcionam nossos passos, orientam nossas decisões a cada minuto. Portanto, qualquer pessoa pode mudar seu próprio destino mudando seus pensamentos. Mas por que a maioria não consegue? Porque os pensamentos de cada dia vão se alojando no fundo do baú da nossa mente, o subconsciente. E mesmo que a pessoa não os perceba, estão lá, influenciando os pensamentos novos. Por isso se diz que o mundo interior faz o mundo exterior. Semear sentimentos positivos é criar em sua mente as condições propícias para alojar o entusiasmo.
E o entusiasmo nos dá forças para mudar a realidade, até nas situações mais difíceis da vida. Entusiasmo é ação transformadora. Sentimentos negativos como medo, rancor, o pessimismo e a autopiedade podem bloquear nossas condições para mudar o rumo das coisas. E só podemos solucionar problemas se mudamos o rumo das nossas ações ou a maneira de agirmos. Toda e qualquer mudança na vida humana começa no pensamento. Para neutralizar sugestões negativas, o remédio é semear pensamentos positivos, pois eles criam raízes em nossa mente. Isso vale para todas as áreas da nossa vida: profissional, conjugal, familiar, social, econômica, religiosa, etc. Fala-se muito em sucesso, mas o modelo de sucesso que outras pessoas valorizam pode não ser o seu. Se você perseguir um objetivo traçado por outros, dificilmente chegará lá. E mesmo que chegasse, não seria feliz ao atingi-lo. Isso porque dentro de você há um sonho diferente daquele que você estava perseguindo. Tenham um sonho de vida e acreditem nele. Dirceu Maramaldo. Tem gente que só percebe que buscou o destino errado quando chega lá. O sujeito passa vários anos estudando para seguir uma carreira. Depois se esforça durante outros longos anos para montar seu próprio negócio ou para conseguir subir no emprego. E tudo é muito suado, porque lá dentro dele não existe aquela chama que torna as coisas mais fáceis. Quando você entra em contato com o seu verdadeiro eu, só então a força do entusiasmo se acende realmente dentro de você, agindo de dentro para fora. Assim, tudo fica mais fácil e mais divertido. Mais de 5 palestras em uma semana, de segunda a domingo, para públicos totalmente diferentes, em cidades distantes milhares de quilômetros umas das outras. Isso inclui noites em claro, várias horas em aeroportos, malas pesadas com todo o meu material de trabalho, livros e roupas, entra e sai de hotéis, reuniões com clientes, estudos, contatos constantes com a minha família e com a minha secretária pelo telefone, trânsito engarrafado, mas quando começo uma palestra me esqueço do cansaço. Gesticulo, grito, canto, danço, fico de ponta cabeça, movimento-me pelo meio da plateia, falo até 3 horas sem deixar a peteca cair. A energia é tão grande que tem gente que acha que faço isso dopado. Só se for de endorfina, pois não abro mão daquela hora de caminhada vigorosa todos os dias. Esteja onde estiver, faça chuva ou sol, calor ou frio. Os funcionários dos aeroportos de todo o país já estão acostumados com um professor barbado de cabelo em pé que caminha quilômetros enquanto espera o horário do seu voo. Quem gosta do que faz, mas gosta de verdade, trabalha brincando. Mesmo quando está muito cansado, sente-se alegre e satisfeito. Se você não se encaixa na frase acima, é bom reavaliar as suas opções de vida. Tem gente, como já dissemos, que depois de atingir o objetivo, duramente perseguido durante vários anos, percebe que não era bem aquele o seu sonho, a sua vocação. Achou que almejava aquilo por influência dos outros. E há os que percebem no meio do caminho que não estão no seu rumo verdadeiro. Perdem menos tempo se mudarem logo a rota. É conhecida a anedota do sujeito que estava andando pela rua do Rio de Janeiro quando alguém o abordou, alarmado. Joaquim, sua casa em Niterói está pegando fogo. Sua mulher e seu filho estão feridos. Corre lá, vai rápido. Ele saiu correndo para o cais. Não tinha barca naquele horário para atravessar a Baía do Guanabara até Niterói. Tentou pegar um táxi, mas a ponte estava interditada por causa dos ventos fortes. Então não teve dúvida. Mergulhou e foi nadando. Depois de nadar uns 3 quilômetros pelo mar revolto, de repente caiu em si. Epa, mas eu não me chamo Joaquim. Não sou casado, não moro em Niterói. Então o que eu estou fazendo aqui? A história parece absurda, mas situações semelhantes podem acontecer com qualquer um de nós. Essa frase antiga é a chave do poder pessoal. Conheça-te a ti mesmo. Quando você descobre sua natureza essencial, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade, afirma Deepak Chopra no livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso. É preciso distinguir o verdadeiro eu, sua essência espiritual e o ego, que reflete o papel social que você representa.
A insatisfação e a falta de ânimo, alma, energia, resultam das desarmonias entre o ego e o eu. A pessoa está vivendo em um modo que não corresponde à sua verdade interior. Para conhecer o verdadeiro eu, é necessário mergulhar em si. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns procuram a ajuda de profissionais especializados, psicólogos, psicanalistas, etc., ou de sacerdotes. Outros se aconselham com um amigo de confiança, outros se recolhem para meditar solitariamente. De qualquer forma, é muito importante o contato com a natureza e um tempo diário de silêncio e meditação, dedicado a deixá-lo a sós com os seus pensamentos mais íntimos. Deus sempre está presente na natureza. Deus não está fora de nós, distante, no alto do céu ou nas coisas externas. Ele está, antes de tudo, dentro de cada um. Viver a presença do Criador dentro de nós é ter entusiasmo. O poder alicerçado no ego é ilusório e passageiro. O alto poder, fundamentado no conhecimento do eu, abre a porta para a presença de um poder superior em cada pessoa. Entusiasmo é o oposto de ensimesmado. Ensimesmar-se é olhar somente para si mesmo. Entusiasmar-se é um movimento que brota de dentro para fora, produzindo ação natural, espontânea. É voltar-se para o próximo, para o convívio com o outro, sem temores e sem egoísmo. O entusiasmo é um estado de espírito oposto ao desânimo e à preguiça. A palavra ânimo significa alma. Portanto, desânimo é como estar sem alma, sem vida. É a atitude apática, fria, passiva, depressiva. Quem tem Deus em si é também um criador, um sujeito ativo no universo. A pessoa entusiasmada faz a diferença. Ter Deus em si é estar sintonizado com o universo. Não é ficar paradão com os olhos fechados e a cabeça vagando, pois o universo não para. É ser ativo, criar realidade, transformar o mundo positivamente, nos mínimos serviços e nas grandes causas. Poder da oração, capítulo 5. No início da noite, em uma vila de agricultores no interior da Bahia, as famílias caminham pela rua em direção à igreja. Todos na região estavam desesperados por causa da seca, que já se prolongava há mais de um ano e estava prejudicando seriamente a safra. Se não chovesse logo, eles perderiam todo o plantio, teriam um grande prejuízo e ficariam sem sustento. Então, os agricultores que professavam a fé em Deus marcaram uma oração comunitária para pedir chuva. Em uma casinha à beira da estrada, o casal com 2 filhos se prepara para sair, quando a filha pequena, toda arrumadinha em sua roupa domingueira, pega seu guarda-chuva do baú. O pai acha estranho e lhe diz: "Por que você vai levar guarda-chuva, menina? Faz mais de um ano que não chove por aqui." "Mas nós não estamos indo rezar?" pergunta a filha. "Desculpa, mas nós estamos indo rezar para o quê?" pergunta a filha. "Uai, para chover", respondeu o pai. "Então, já que vamos pedir para chuva, vou levando meu guarda-chuva." Tudo quanto em oração você pedir, acredite ter recebido e receberá. Marcos 11, 24. Se a oração não fosse uma poderosa forma de energia, já teria deixado de ser usado pelas pessoas. Mas o fato é que ela está presente em todas as religiões. Existe desde os tempos mais remotos e é consagrada até nos tempos atuais, caracterizados pelas realizações materiais e pelo desenvolvimento científico. A ciência, inclusive, quanto mais pesquisa a oração, mais comprova o seu poder na cura de doenças, na solução de problemas e em várias outras áreas. O que faz uma oração dar certo? A chave desse segredo já foi revelada por Jesus. Acredite ter recebido e receberá. Tudo que existe, tudo que acontece em nossa vida, existe primeiro em nosso pensamento e depois se materializa. Foi o que disse Pablo em carta aos Hebreus. A fé é a certeza das coisas que esperamos, é a convicção dos fatos que ainda não estamos vendo. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé,
entendemos que o universo foi formado a partir da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O que a oração precisa então para dar certo? Que a gente acredite nela. Quando uma pessoa ora, propõe um contato com Deus e acolhe Deus em si. Venha a nós o vosso reino. Assim, na oração verdadeira existe o entusiasmo. Rezar com entusiasmo é acreditar no que você diz em sua prece. É visualizar a solução, o desejo alcançado e não os problemas. É confiar e perseverar. Se alguém reza duvidando, sem saber se vai mesmo conseguir o que almeja, a dúvida vai desfazer todo o possível poder da oração. Não é sacrificar-se, maltratar o corpo, nem fazer súplicas com tristeza na alma. É adotar um estado mental positivo, sintonizar-se com a alegria de viver. Não é repetir palavreados distantes da sua realidade, é falar com o coração, palavras simples e positivas. Não é esforço e obrigação, é um prazer, como o prazer que sentimos ao participar de um banquete ou de uma festa. O reino dos céus é um banquete, disse Jesus. Peça e lhe será dado, busque e achará, bata e a porta lhe será aberta, pois quem pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate se abrirá. Alguém entre vós, se o seu filho pedisse pão, lhe daria pedra? Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 9. Quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, o profeta Isaías foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe ordem na casa, porque morrerás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou: Peço-te, Senhor, que te lembres de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Dizendo isso, chorou muitíssimo e continuou a orar. Senhor, os homens vivem por tuas disposições e o meu espírito depende inteiramente delas. Portanto, restaura minha saúde e me faz viver. Ao final da oração agradeceu. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossas vidas, na casa do Senhor. Então Isaías preparou-lhe um emplastro de figos para curar sua úlcera e anunciou que ele recuperaria sua saúde, pois Deus havia lhe concedido mais 15 anos de vida. Isaías 38, do 1 ao 22. O rei Ezequias tinha entusiasmo pela vida, pois sentia dentro dele Deus. Por isso afirmou sua fidelidade e inteireza de coração. E mesmo desenganado, sua fé era tanta que durante a oração sentiu-se atendido e, ao final, agradeceu pela cura. Aí está um requisito valioso para que a oração tenha poder: o agradecimento. Como a sua oração já foi atendida, agradeça desde já, diz Lauro Trevisan em seu excelente livro O Poder Infinito da Oração. Ao atingir o ponto mental da certeza, pode desligar a mente, descansar e agradecer, pois tudo já está realizado. É por isso que ao final de uma oração se diz amém, palavra que significa assim é. Entre outras palavras, mantenha na sua mente essa verdade. Deus ouviu o meu pedido, diz Trevisan. Ele recomenda os seguintes requisitos para que a oração seja bem sucedida. Primeiro, saiba o que você quer. Segundo, deseje realmente. Terceiro, tenha clareza na mente. Quarto, diga o que você quer. Quinto, creia que já está alcançado. Sexto, persista. Sétimo, relaxe e aprofunde-se. E 8, agradeça. Paramos hoje na página 53.